como que a gente pode, conversar com as pessoas que são nossos amigos, ainda que eles pertençam a outras religiões. Eu acredito que tenha falado muito ao coração dos irmãos, pelo menos para mim foi muito edificante. E hoje a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus mais uma vez, de meditar nas coisas de Deus, e para que isso tenha eficácia mesmo, para que mude a nossa história, a gente depende da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso a gente vai fazer uma oração nesse momento, para que Deus fale ao coração de cada um, esse Deus que conhece a história de cada pessoa que entrou aqui nessa noite. Esse Deus pode realmente falar a cada coração, então a gente vai orar nesse sentido. Senhor, obrigado pela oportunidade que a gente tem de mais uma vez, mais um domingo, a gente ter vida, Senhor, e saúde para estar aqui, ouvindo a Tua palavra, cantando os louvores que nos lembram daquilo que o Senhor fez, nos lembram quem o Senhor é. A gente te glorifica por isso e a gente pede, Senhor, em nome de Jesus, que você fale a cada coração. Tudo que está na Tua palavra é importante, Senhor. Certamente esse tema tem a importância de agradar o Teu coração, de poder fazer com que a gente viva uma vida melhor, e a gente só pode fazer isso através do Teu Espírito Santo, por meio do sacrifício de Jesus. A gente entra na Tua presença e pede, Senhor, fale a cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um personagem que é o homem preguiçoso. No capítulo 24, a gente vai ver uma cena muito interessante. Então, se você puder abrir a sua Bíblia aí, Provérbios, capítulo 24. O livro de Provérbios está mais ou menos no meio da Bíblia, se você tiver com a Bíblia de papel. É um livro depois dos Salmos. É um livro de sabedoria. A gente tem um livro de sabedoria que é um livro mais assim, filosófico, teórico, que é o livro de Eclesiastes. E você tem um livro mais prático, que é tipo assim, como que você vai viver. E esse livro de como você vai viver é justamente o livro de Provérbios, capítulo 24. A gente vai ler do verso 30 ao verso 34. Todo mundo conseguiu abrir aí? Tem alguém com preguiça de... Se tiver um irmão com preguiça de dar uma carona para ele, para ajudar esse irmão. Provérbios 24, 30, 34 diz assim: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. É difícil dizer amém. Amém. Algo contra Deus. Quando a gente não faz nada, a gente pensa assim, pô, isso não é bom nem mal. Mas não, diante da palavra de Deus, quando você não faz nada, você faz na verdade contra Deus. O homem que não faz nada colhe frutos amargos. Aquele que não faz nada vê que o seu terreno está coberto de ervas daninhas. E isso, cara, parece uma magia que acontece. Você planta uma planta boa, de repente sua planta boa morre, e o que nasce no lugar é uma planta que você não desejava. Além disso, o apóstolo e irmão de Jesus, Tiago, irmão de Jesus, vai dizer na sua carta, no capítulo 4, verso 17, que quando a gente conhece o bem e a gente não faz o bem, a gente na verdade faz o mal. Então não existe neutralidade no não fazer. O não fazer é pecado de qualquer modo. Então, de 3 possibilidades, você tem 2 para pecar. Ou você faz a vontade de Deus, isso não é pecado, ou você não faz a vontade de Deus, isso é pecado, ou você não faz nada e não está fazendo a vontade de Deus, isso é pecado também. No reino de Deus, o não fazer não é suficiente.
quando o muro não é cuidado, o muro se desfaz, o muro se torna ruínas. O não fazer gera mal, e gera mal não só para a sua vida, mas gera mal para a vida dos outros. E é problema da fé que tem que ser tratado. Tem duas questões aqui importantes. Primeira, de modo espiritual, a fé vem sempre acompanhada de ação. A vida de Jesus mostra para a gente exatamente isso. Jesus, tem uma multidão aqui querendo falar com você. Não, mais tarde. Para eu citar o Sermão da Montanha de novo e citar outro sermão de Jesus, João capítulo 14. Você sabe o que é essa sequência de João 14, 15, 16 e 17? É o último sermão que Jesus prega para os seus discípulos. Então Jesus está perto de ser crucificado, tem a última ceia, ele prega um sermão para os seus discípulos. Nesse sermão ele fala sobre o que é o amor. E Jesus não fala de modo teórico, Jesus não canta a música do Renato Russo, citando Camões, amor é fogo que arde sem se ver. Não faz isso não, beleza? É vida, vida. Por isso que eu não me chamo. Por isso que ninguém me chama, irmão, no louvor. Jesus não cita Camões, não cita poesia, não fala sobre o amor de modo abstrato, de modo simples. Por que Jesus diz? Quem me ama faz o que eu digo. O que é o amor para Jesus? Não é uma metáfora, não é nada disso. O amor é fazer a vontade dele. Há também um vocabulário todo aqui, queria dizer inclusive é espiritual, porque toda preguiça é espiritual, mas tem gente que só tem preguiça para as coisas que edificam espiritualmente. Lembre-se, se não for problema de saúde, a questão é necessariamente espiritual. Porém, o trabalho em si não resolve o problema do pecado. Então não é simplesmente eu trabalhar que eu vou vencer a preguiça. Porque pode ser que eu esteja deslocando o meu coração para o problema da ganância, do ativismo, da vaidade e da prepotência. Ou seja, uma arma só não resolve o problema da preguiça. Porque como o pecado vem em conjunto, a gente precisa de um combo de santidade para poder vencer esse pecado. Então o que você tem que unir? Esperança para vencer a preguiça. Crer que Deus pode mudar a sua vida e pode mudar nesse momento, nesse dia, nessa hora, antes que você vá dormir. Deus pode mudar o seu coração. Ele tem poder para isso, tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para redimir. Ele é todo poderoso. Una esperança a trabalho alegre. Tenha contentamento naquilo que você faz. Ah, Clóvis, eu queria estar pregando com você, mas eu estou operando a câmera. Beleza, eu queria estar cantando também. E não estou, cada um com seus problemas, meu irmão. Agora numa função, eu estudei com uma formação, mas eu estou trabalhando numa função, entre aspas, rebaixada, aquém daquilo que eu estou preparado, mas é o trabalho que eu tenho nesse momento. Trabalhe com alegria, contentamento, esteja contente em todas as coisas. Por outro lado, quando você trabalha, você não trabalha com o seu patrão. Ah, meu patrão é uma pessoa difícil de se lidar. Você trabalha para Deus. Amém. Qualquer coisa que você faça é para Deus, seja comer, seja beber, você faz tudo para a glória de Deus. Una esperança, trabalho alegre e oração. Comece a colocar isso como motivo de oração. Senhor, a preguiça tem dominado a minha vida em diversos sentidos. Eu não tenho vontade de estudar, não tenho vontade de trabalhar, não tenho vontade de ler a Bíblia, de orar. Coloque isso em oração e Deus vai mudar o seu coração certamente. Irmão, urgência, urgência. Você precisa programar a sua vida e perseverar. A gente costuma brincar aqui na igreja que aqui, né, a gente vê ao longo dos anos, né, muita iniciativa e pouca acabativa.
Que a galera às vezes dá a ideia, quer começar as coisas, mas terminar que é bom. Você que está na célula, pô, vamos fazer um evento, todo mundo dá uma opção de ideia. Mas tem que ter alguém que carregue o piano, beleza? Alguém que ajude a fazer, seja essa pessoa que ajuda. Comece servindo na sua própria célula. Ofereça ajuda para o seu líder. Participe de uma célula, participe dos planos de leitura que a igreja faz de leitura bíblica. Eu soube que vai ter, espero que tenha, né? Eu soube que vai ter, depois do retiro, um plano de leitura aí maravilhoso que a gente vai fazer. Você tem heróis da fé com as suas biografias, que às vezes dá até preguiça de ler, mas tem George Miller, David Brainerd, que são homens da fé. Mas tem pessoas do seu lado, cara. São pessoas que vivem o evangelho todo dia como crente, lutam contra a preguiça e que podem te ajudar. Mais uma vez, não confunda ganância, egoísmo com santidade, mas mergulhe nos tesouros espirituais que são acessíveis a você. Colhe com a pessoa certa. Sabe aquela pessoa que é 220, pressão total, e você é meio devagar? Como eu? Me lembro. Cola com essa pessoa, porque aí um vai equilibrar o outro. Não vai ser de mais nem de menos. Fuja dos procrastinadores, aqueles que deixam para depois. Fuja da procrastinação. Fala rápido, procrastinação. Treinei em casa para falar. A preguiça, irmãos, é contagiosa. Um boceja, outro boceja, e todo mundo está bocejando. Mas ao mesmo tempo, a santidade é contagiante. Amém. A preguiça é contagiosa, mas a santidade é contagiante. Amém. E por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a mulher edifica e santifica a sua casa, o seu marido, e a sua ingratidão, até que no grande dia a gente tenha diversos frutos para apresentar para o nosso Senhor e a gente receba dele muito mais do que aquilo que a gente entregou para ele. Que seja assim até que Jesus venha. Amém. E nos recompense em todas as nossas obras, nas quais a preguiça foi vencida, foi remida, foi lavada, foi superada, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa e desafiadora, Senhor. Diante de nós há um caminho que a gente sabe que não é fácil, mas a gente reconhece como possível através daquilo que Jesus conquistou para nós, para que a nossa vida possa, de algum modo, resultar na glória desse Cordeiro Santo que foi entregue por nós, para que cada segundo do nosso dia, da nossa existência, sirva para Te glorificar, com as obras que Você permite que a gente faça, Senhor, mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente sendo tão pequeno, Senhor, que Você receba esse pouco do nosso coração, que Você receba isso com alegria, ajuda a Sua igreja a viver em santidade, não menosprezar o pecado da preguiça, Senhor. Transforma a vida dos jovens, dos adolescentes que têm desperdiçado as suas vidas com todo tipo de distração inútil, Senhor. Muda a vida dessas pessoas, muda os casamentos, Jesus, por favor. Faz com que seja um auxiliador do outro, que esteja um pronto a ajudar o outro a se levantar, a caminhar, a viver, que seja, na verdade, a disputa para quem seja visto como menor dentro de casa, Senhor, como um servo diante daquilo que Você nos ensinou, Senhor. Que seja assim, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.